329. Isso. Agora eu botei para gravar, agora a gente vai começar de novo. Sim, senhor. Tá bom? Então, vamos lá. De novo. Agora eu me perdi aqui. Peraí, deixa eu me achar. Me achei. Aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vou cancelar aqui. Só um minutinho. Agora apareceu. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a parte 2 do Livro dos Espíritos, né? Fala da vida espiritual. Vamos falar sobre o capítulo 6, dos itens 320 a 329, que vai falar da comemoração dos mortos e funerais. E para nossa aula de hoje, os objetivos são esses aqui. A gente tem que conquistar esse objetivo lá no final do nosso estudo de hoje. Explicar como é que os espíritos entendem a comemoração do Dia dos Mortos e explicar também como é que deve ser a atitude da família diante das, entre aspas, perdas, né? Vamos falar assim. Para tanto, vamos seguir o seguinte sumário, que é a introdução, vamos desenvolver o tema, vamos falar a origem do Dia dos Finados, vamos falar sobre a comemoração do Dia dos Mortos, dos funerais também, e vamos falar da atitude da família e o melhor remédio, né? Qual seria o melhor remédio para isso? Você vai entender qual é o melhor remédio. E, no final, né, eu espero que vocês consigam, consigam um entendimento sobre a comemoração do Dia dos Mortos na visão espírita. Ok? Sim, senhor. Ok. Dia dos Finados, né? Todo mundo já sabe que quando é comemorado o dia dos... Está próximo ao Dia dos Finados, né? Quando é comemorado, o pessoal já sabe. Essa aqui é notório, né? Feriado, né? É o feriado, né, gente? Dia 2. Dia 2, né? 2 de novembro, isso, Dia dos Finados, ou Dia dos Fiéis Defuntos, como começou lá atrás, também chamado Dia dos Mortos, né? Celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro. E no dia 1º de novembro, o que é que se comemora? Antes dos Dias dos Finados. Dia dos Homens. Dia de Dia Todos dos os Homens. Santos. Não é Dia dos Homens, não. Dia de Todos os Santos. Nada Dia dos Homens. Não é, Dia não. de Todos os Santos. Não é, não. Silvano. Entendo, Dia dos Homens. Não, não, não é, não. Santos e santas. Olha, Pronto. eu vou entrar pelo outro lado. Eu vou entrar no computador, viu? Vamos lá. Então, aqui, ó, um históricozinho básico para a gente, que desde o século II, alguns cristãos rezavam, velando o seu defunto, né? Os seus mártires de guerras, de lutas. Então, eles costumavam a velar essas pessoas. Isso não é de agora, isso é lá desde os celtas antigos, esse costume de velar os mortos, né? Vem lá de trás. Eu só peço... tá bom. Tá bom. No século V, né, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, e pela qual ninguém rezava, e todos os quais ninguém se lembrava. Não só para aqueles que se lembravam, também para aqueles que eram esquecidos, né? Aqueles que morriam como se fossem indigentes, vamos falar assim, né? E esse abade aqui, Odilo, de Cluny é uma cidadezinha, né? Esse Odilo, ele era um monge, ele tinha um relacionamento muito legal com os papas, sabe? É um cara show de bola, né? Vamos falar assim, né? Um cara era show de bola. Então, ele naquela época lá dos 1998, nessas datas assim, bem lá atrás, né? Que a gente nem sabe se era nascido ainda, encarnado ou não. Então, esse Odílio aí, ele tinha um relacionamento muito bom com os papas e ele começou a criar uma reforma nos mosteiros. Ele era abade, né? E ele, através dessas reformas, ele instituiu também um dia chamado Dia de Todas as Almas. E era um feriado que eles comemoravam, né? E que atualmente, hoje, a gente fala que é o Dia de Finados, o Dia de Todos os Mortos, né? Dia 2 de novembro. Então, naquela época, em 1998, então, daí em diante, essa festa começou a ganhar corpo e a própria igreja
começou a também colocar nos seus calendários de comemoração. Era um dia que se comemorava depois do Dia de Todos os Santos. É uma festa que até hoje, né, ela é celebrada, né, em honra aos santos, né, todos os santos, aos mártires da igreja, né, conhecidos ou que também não era conhecido, né? Beleza? Então é uma data cristã, vamos falar assim, né? Mas vamos lá. Beleza? Tudo tranquilo por aí? Sem problemas? Então a doutrina católica evoca algumas personagens bíblicas para fundamentar a sua posição e se apoia em uma prática há quase que 2000 anos. O Leon Diniz, ele traz coisas mais lá de trás, né? Inclusive, né, ele fala sobre os celtas aqui, o próprio Allan Kardec, ele tem sua origem lá no celta, ele foi um sacerdote celta. O próprio Leon Diniz também, né, viveu naquela época do Kardec, como alguns historiadores falam da história de vida do próprio Leon Diniz. Então, Leon Diniz fala que o estabelecimento de uma data específica para a comemoração dos mortos é uma iniciativa dos druidas, que era a parte, os druidas é aquela parte mais, vamos dizer assim, religiosa do povo celta, né? Eles que mexiam com magia, com remédio, com medicamento, essas coisas todas, né? Pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamento, ensino, a parte jurídica, filosóficas também, dentro da sociedade celta, que era tudo passado de boca a boca, né? Não tinha negócio de escrita, né? Tudo de, vamos dizer assim, era passado de mestre para discípulo, tudo no gogó. A pessoa tem que ter uma memória para decorar, viu? Que acreditavam na constituição da existência da vida após a morte. Então, reuniram-se nos lares, né, quando havia algum parente morto, um ente querido falecido, né, na guerra, ou luta, ou qualquer que seja, e eles reuniam-se nos lares, colocavam o corpo lá para poder velar e homenagear aquele morto ali. Tá bom? É isso. Oi? Vamos lá. Continuamos aqui. Vamos entrar agora na doutrina espírita, né? Um pouco. Né? Vamos falar sobre desligamento. Né? Existe uma diferença capital entre morrer e desligar. Né? A morte física, né? Mas o desligamento é puramente o espiritual. Então, a morte, a gente sabe que morre é o corpo. Né? A morte é uma coisa física, né? O corpo que morre, que serve de instrumento para o espírito que habita o corpo. Ou seja, isso aí vocês, né, já sabem, é só para vocês, né, incorporarem esse conhecimento cada vez mais. Então, vocês já têm entendimento, acredito que já têm entendimento disso, né, que morre é o corpo. O problema é que a gente é muito apegado, né? Muita gente ainda tem aquela incerteza, aquela dúvida, será que existe vida do outro lado? Será que tem mesmo uma colônia espiritual? Então, as pessoas ainda têm essas coisas, por isso que ela fica muito apegada. O apego mais, eu acredito que seja mais pela presença, né, daquela pessoa, daquele ente querido que se afasta por um bom tempo, né, não vai estar mais ali presente, principalmente se conviveu com a família há muito tempo, mas do que aquela coisa de achar que morreu, acabou tudo, né? Então, as pessoas, no fundo, elas acreditam que existe algo além, né? Mas sempre tem aquela dúvida, né? Porque fala, eu não morri para saber, né? É claro, se morresse, não morreu e voltou, né? Apesar que hoje tem pessoas que morrem, né? Pela medicina, são dados clinicamente mortos e voltam contando como é ao outro lado. Mas muitas pessoas não ligam muito, outras já dão credibilidade, né? Allan Kardec ensina-nos que o corpo espiritual e o corpo físico estão aderidos a um outro. Lembra que quando o espírito se une ao corpo, né, ele é feito como? Lembra, o Ricardo? Ricardo! Ouvindo. Quando o espírito vai se unir ali, ó, ao corpo, né, ao espermatozoide, está formado ali, ele se une como? Ele se une. Putz, Célula
É célula a célula, é isso aí. Isso, célula a célula. Então, vai se unindo célula a célula, pegando ali aquele corpo. Então, vai aderindo, né? Vai E através do perispírito, né? Isso, vai se formar o perispírito. Isso, muito bom. Do ponto de vista magnético, átomo a átomo, molécula a molécula. Então, tá aí. E no desligamento é só, né? Quando a pessoa desencarna, isso aí vai se afrouxando, vai se soltando. Eu falei para fazer barulho. Desculpa o barulho aí, pessoal. O pessoal tá. O importante é não entrar água na sua casa, né? Não, tá fechado aqui. Acho que entrou Espera água. um momentinho, pessoal. Sim, senhor, a gente espera. Entrou água, gente. Isso vai estar. Ao vivo é outra coisa. Pois é, tá. E o pior é que está gravando. Ah, mas não é, pessoal. Que aqui... Um minuto para os nossos comerciais. Vamos para os nossos comerciais, gente. Pessoal, peço desculpa, sabe? É que estava um pouquinho aberta a janela ali, como ele está lavando, tá entra água aqui. Olha, parece que eu estava adivinhando, né, Ronaldo? É, você adivinhou mesmo, né? Praga. Como meu piso, Ela não molha mais. como o piso é laminado, o que acontece? Se cair água, ele pode. Se cair água, estraga. Então vamos lá. Continuamos a nossa aula aqui. Pois pano. Pus um paninho ali. Pus um paninho ali. Deixa eu ver se eu fechei a outra agora, né? Vai, Verônica, ri mesmo. Eu não fiz nada, Ai, eu eu só aqui. falei, toma cuidado. Hoje é o dia, né? Porque Hoje é o dia. Porque vai Ah! Ele falou que era diferente a aula hoje. É diferente, por isso, tá vendo? Aí, É mesmo. desligamento, pessoal. Vamos lá. O desligamento consiste o quê? Na separação mais ou menos lenta que se verifica entre eles. Por que mais ou menos lenta, Verônica? Porque ela vai ocorrendo devagar, até que o espírito, o perispírito, ele entenda que o corpo físico dele já não responde mais, e ele precisa também ter o desligamento da família que quer ficar com ele fisicamente, não Então, vou ter espiritual. mais ou menos também lenta. Eu quero uma resposta mais completa. Você quer uma resposta mais Do grau de completa? moralidade. Depende do quê? Vamos lá. Do grau de moralidade. Moralidade, quase isso. Evolução? Evolução espiritual dele? É a evolução espiritual do espírito. Tá ligado com a moralidade? Vamos tá ligado com a moralidade também, vamos falar assim. Porque aqui a gente está crescendo, Ô, Ronaldo, buscar crescer aqui em moralidade. Vamos falar. o último laço a se desprender é o cordão de prata, que eles chamam, né? Alguns chamam cordão de prata. O último, porque quando a gente assistiu aquele e lê as obras também, né? Lê as obras do André Luiz, no próprio André Luiz fala, né? Que é esse aqui da pineal, né? Aqui em cima, né? Exato, é esse mesmo. Eu também li, só para confirmar, porque eu li também, acho que eu li nos livros do André Luiz. Isso. Quando você fala sobre, quando você tem ali E depende da morte também, né? Depende do tipo. Tudo bem, eu acho que é vinculado, né? O estado quando moral do espírito, né? eu estou falando dessa mas depende da morte, né? Isso, quando eu estou falando dessa morte. Se a morte é uma morte bruta, talvez, né? Está assim, né? Sim, Você estava no meio de um monte de gente que tinha que ir, caiu um avião. E aí talvez o desligamento demore um pouco mais, né? Não, se é uma morte natural, uma morte assim que você está no hospital ali, as coisas estão acontecendo, aquela morte que já está sendo preparada, tudo bem. Mas essas mortes bruscas, violentas, é bem diferente, né? Não é que nem, no caso, quando a gente... Vocês já assistiram a morte do Dimas? Eu passei para vocês?
Acho que Passou assisti, sim. numa aula aí, você passou. Sim. Mas eu não lembro. Passou Não, assim. lembra que Uma morte do Dimas é no livro da André Luiz, não é? Isso, que vem os dois espíritos, Sim. ele tá morrendo, a mãe dele tá ali do lado chorando, cria uma teia em Aí cima adormece dele. a mãe. Isso, então, é aquilo ali, pessoal. É uma morte natural. Vai se desfazendo, o perispírito vai se formando aqui em cima, né? Mais ou menos daquele jeito ali. É uma ideia que a gente tem de como seria, né? Vamos falar assim. Depende de cada um, né? Porque naquele livro Voltei, de psicografia do Chico, o irmão Jacó, ele fala que é uma morte, parecia que é uma morte dentro da morte, quando rompeu esse cordão. Uma morte Ele dentro fala da isso. Porque ele, assim, ele sabia que ele estava desencarnado, mas ele via o corpo e aí tinha que romper. Ainda foi com a ajuda até do Bezerra de Menezes. Eu estava certo. ouvindo o livro esses dias. Então, E aí ele falou que a dor, assim, você fica tão tonto, tão, assim, perdido, né, que parece uma morte dentro da morte. A sensação que dá. Isso é aquela perturbação que os próprios espíritos falam, né? Que foi aula, acho, do Macário, não sei se foi eu, o Macário que deu, aquela perturbação, né? Após a morte que tem, né? O espírito ainda fica ali incerto, não sabe o que é que está acontecendo. São poucos que têm a noção que desencarnou e já sabe que está desencarnado e segue a vida. Mas a maioria não sabe que morreu. Muitos ficam perambulando por aí, para cá, né? Essa aula foi minha, perturbação Então, foi o Macário que deu essa espiritual. aula, na dúvida. Então, muitos ficam perambulando por aí até despertarem, né, tocarem, né? A gente vai ver que é importante, lá na frente, a prece. Pode falar. Mas realmente, depende de cada um e depende também da moral da pessoa. Porque tem a pessoa que é muito apegada ao corpo físico. Sim. E pessoa que é apegada ao corpo físico demora muito mais para se desligar, porque ele não permite. E lembrando, ao contrário, quando você perguntou como é que se começa a ligação corpo físico, perispírito, molécula a molécula. Na desencarnação, também não é assim rompido de uma hora para outra, não. Vai também aos pouquinhos, poucos, não né? é o que eu estou falando, é aos pouquinhos. Isso aí é lento, vai depender, como eu falei, do estado de evolução de cada espírito. Tem espíritos que o desligamento é mais rápido. Se você está evoluído, né, espiritualmente, moralmente, intelectualmente, está bem evoluído, principalmente moralmente, né, o desligamento se torna mais rápido, né? Leva menos tempo. Mas aquelas pessoas que não têm essa evolução moral e são muito apegados às questões materiais, à vida mundana, vai ser bem mais demorado. Tem espíritos que ainda estão se ligados no cemitério lá, apegados ao corpo, porque não conseguiram, né, se libertar ainda, entender que desencarnaram. Infelizmente. Mas tem um caso assim que desliga rápido? Olha, rápido, né? Sim, de susto, por susto, tipo um susto. Não, acho que... Não por evolução. Tem uns que até se ajudam, né? Tem no livro do isso. André Luiz, tem o próprio espírito se ajuda o desligamento do seu próprio corpo, mas é um grau de evolução muito grande. São alguns espíritos bem mais evoluídos, né, que eles ajudam, né? Tem um que... E o pior caso, né, Ronaldo, é o de suicídio, né? Que esse fica suicídio é terrível, ao corpo, né, por muito tempo, né? Eles ficam, né, não é ligado ao corpo, né? O sofrimento, né, da morte que ele causou a si mesmo, né, começa a se repetir na sua mente várias vezes. Exemplo, você deu um tiro, fica aquela imagem do tiro ali corroendo e incomodando, né, atormentando o espírito, sem falar que o fluido vital que ele teria, né, em uma vida de 80 anos, ele se matou nos 20, aquilo vai ficando ali até repetindo aquelas cenas, incomodando, perturbando, até que ele se liberta. Né? Demora, né? Não é fácil assim, não. Então, a gente tem que ter essa consciência. Vamos seguindo, pessoal. Só comentando o que a Ana Paula perguntou, se tem espíritos que se desliga rapidamente. Francisco de Assis e Francisco Xavier. Eu acho que é questão de Francisco, é o nome de Francisco. Francisco de Assis foi questão de minutos. Ele já se desligou, até beijou o corpo dele e seguiu o caminho. Mas ela falou de supetão, né? Assim, morreu, puf, desligou, né? Não, leva algum tempinho, né? Mesmo de supetão, não. Leva um tempinho, né? De supetão, não, né? De supetão é difícil. Imagina Cristo, Jesus Cristo, na hora que desencarnou ali.
Acho que ele já estava mais no mundo espiritual do que lá de cá, né? O Chico, às vezes, falava para a gente, o Chico falava, eu estou mais morto do que vivo, né? Porque as perturbações, né? O que ele via, o que ele passou, se você vê ele contando, né? Eu até comentei na minha preleção dessa semana passada sobre isso, né? Então, o sofrimento dele, né? Acorda com os espíritos perturbando, enchendo o saco, perturbando, mandando ele desistir de tudo, acabar com tudo. Ele acorda, dorme com eles, acorda com eles, anda. Era demais, né? Então, tem que ser um espírito preparado para esse tipo de mediunidade, não é qualquer um, não. Viu? Não é qualquer um, com certeza. Os espíritos são sensíveis à saudade, né, dos que os amavam na Terra? Será, pessoal? Aí você tem uma foto, né? Será que os espíritos são sensíveis a essa saudade? Será que aqueles que desencarnaram, estão na erraticidade, eles também têm saudade? Sim. Acho que sim. Eles Acho que sentem sim, quando o pai e a mãe choram por eles? Eles sentem? Sim, Sim. também. sempre. Sentem, né, pessoal? Porque existe uma ligação, né? Existe uma ligação espiritual, existe uma ligação afetiva entre eles, né? E isso realmente faz com que essa saudade... O Chico falava, né, que a saudade, né, ela é dos dois lados, né? A saudade tanto do lado espiritual quanto do lado aqui dos encarnados, né? Os dois têm saudade, não é só aqui. Lá também eles têm saudade. E quando a gente sente saudade, quando a gente às vezes chora por eles, sente aquela falta, eles sentem lá também, porque nós estamos direcionando o nosso pensamento para aquele espírito. E os espíritos respondem aqui, ó, muito mais do que poder julgar. Então, a gente tem uma noção do que seria, né? Vamos falar assim, né? Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. E se são infelizes, serve de alívio. Seja, mas aquela saudade boa, né? Aquela coisa de... A gente está falando de saudade, né? Aquela coisa de querer trazer de volta, de querer estar aqui, não. É uma saudade dos momentos felizes, das lembranças boas que passaram junto. Isso aí realmente faz com que aqueles que estão do outro lado ainda tristes sintam também essa alegria, essa felicidade chegue aos pouquinhos. Né? É bem por aí. Vou seguindo. Qualquer dúvida, perguntem, pessoal. Questão 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Né? Será que lá no mundo espiritual, lá é um dia diferente, especial, que todo mundo vai preparar as coisas? Não, hoje é dia dos mortos, vamos lá, vamos preparar, vamos todo mundo para o cemitério, tal. Tipo assim, exemplo, né? Bem, talvez um exemplo mais forte. Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre o túmulo? O que é que vocês acham? Será que lá é assim? Ou Eles já estão mais desmaterializados, né? Eu acho que depende de cada religião o que tinha aqui na Terra e quanto tempo faz e como era. Porque eu acho que a sensação desse elos, sei lá, eu acho que deve persistir ainda por algum tempo. Sim. Persiste, mas essa coisa de comemoração do Dia dos Mortos afeta a vida deles lá por causa disso? Não, Não. eu acho que não. Não. Na verdade, se eles sentem a gente todos os dias do ano, isso. Por que no Dia dos Mortos seria diferente? Eu acho que é a mesma coisa, é um dia qualquer, normal para eles. É um dia igual pensar em Jesus só no Natal, né? Exatamente. É um dia simbólico, né, pessoal? Mas o que é que acontece? O problema é que... Qual é o diferencial desse dia, né? O diferencial é que tem muita gente que vão nos cemitérios, vão orar e vão lembrar dos seus entes queridos. Obviamente, né, vai haver muito mais espírito indo, né, atendendo esses chamados, né, do que num dia comum, normal, não é verdade? Então, eles atendem esse chamado, mas não é uma coisa assim que o espírito é obrigado a ir porque é o Dia dos Mortos. Não, ele não tem essa obrigação, né? E os espíritos respondem, os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como qualquer outro dia, né? Nesse dia que tem muita mais gente pensando, né? Minha avó faleceu esse dia, nossa, como era boazinha, ela fazia um cuscuz de tapioca maravilhoso, nossa, que saudade do cuscuz da minha avó, cara. A gente fica lembrando, né? Ela penteava meu cabelo, né? Passava brilhantina, minha avó passava brilhantina no meu cabelo, você acredita?
Passava Você brilhantina. está revelando a idade, Ronaldo. Você está revelando a sua idade. Pois é. Pô. Saudade é porque você tinha cabelo? A saudade Ainda da sua tinha. avó. Ricardo, ainda Qual é a tinha coincidência? cabelo. Ela puxava Coincidência. com aquele pente, aquele meus cabelos, e passava brilhantina, meu cabelo colava, né? Era o gel da época, né? Brilhantina. Nossa, a minha fazia um pudim de pão maravilhoso. Então, essas coisas que a gente lembra, né? Aí, na mesma questão, o Kardec pergunta: esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Acabei de falar, né? Aí a mocinha levando as flores para o marido, ele levanta assim, e fala: é o que eu digo, quem é vivo sempre aparece. E aí? Eu já falei, né, dessa questão, né, sobre essa reunião na sepultura, né? O que é que os espíritos respondem? Eles reúnem-se em maior número nesse dia. Por quê? Porque maior é o número de pessoas que os chamam. É óbvio, né? Se o nosso pensamento está direcionado para os nossos entes queridos que desencarnaram, eles vão saber que estamos pensando nele, estamos sentindo falta deles, que temos saudade deles, e eles vêm ao nosso encontro. Dependendo da evolução desses espíritos, eles vêm ao nosso encontro. Deixa eu te perguntar uma coisa que veio agora na minha mente. Muitos não sabem que desencarnaram, que ficam perdidos. A gente, né? É assim, no dia de finados. Então, vamos supor que tem um espírito que estão perdidos lá no cemitério. Sim, né? E aí, as pessoas têm o hábito de ir até lá fazer oração. A espiritualidade pode usar esse dia e esse ato para poder encaminhar os que estão ali, não podem? Podem, sim, e a gente sabe, os próprios espíritos falam que a oração é esse bálsamo maravilhoso para que criem um despertar nesses espíritos ainda que estão Esses que na estão lá, né? sombra. Estão na sombra, ainda desconhecem o que está acontecendo. E muitos deles são ajudados nesse momento, né? Que muitos espíritos também vêm do mundo espiritual para poder recolher também esses que estão perdidos, estão por ali sem saber o que está acontecendo, ninguém falar com eles, né? E ele fica para lá, perambulando ali, e não sabe para onde vai. É nesse momento também que eles são resgatados também, principalmente, né, pela oração. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, ele vem pelo chamado, né, por aqueles que oram por eles, que estão ali pensando nele com carinho, com amor, eles vão lá, vão chegar perto ali. E realmente, né, pode perceber, né, quando você chega no... Eu não gosto muito de cemitério, é coisa particular minha, né, eu não gosto. Né? Mas sempre que eu vou, eu fico com a vontade de chorar tremenda, né? Eu fico ali, né? Se eu olho, eu fico com aquela coisa, parece coração apertado, sabe? É de cada um, né? É meu, né? Eu gosto muito, não só por isso, né? Principalmente quando tem enterro de amigos nossos, né? Parece que a comoção das outras pessoas parece que contagia a gente, né? A gente acaba chorando por contágio, né? Porque a gente acaba pensando e se envolvendo, e tudo isso emociona a gente, né? Eu não sei Posso você. Mas fazer é um tudo adendo? sentimento, né, Ronaldo? A gente também não é de ferro, né? Não é só Não somos, não estudo, somos, né? não somos. Posso fazer um adendo, Ronaldo? Pode, querida. Aproveitando a pergunta da Mona Lisa, né, os espíritos, eles valorizam muito esse tipo de evento que nós aqui fazemos. Algumas pessoas acreditam que a doutrina espírita não liga para isso, porque não liga para imagem, não liga para anjos, esse tipo de coisa, mas é o contrário. A doutrina nos ensina que devemos respeitar demais esses momentos. E os próprios espíritos na espiritualidade, eles se aproveitam desses eventos justamente para recolher aqueles espíritos, como o Ronaldo mesmo disse, que às vezes estão perambulando por ali, que não sabem que desencarnaram, que não sabem absolutamente qual vai ser o destino de cada um, o que está acontecendo com cada um. Então, é importante, sim, esse tipo de evento que nós comemoramos, que a gente acabou aprendendo ao longo da vida, porque a espiritualidade aproveita esses momentos para recolher. E eu gosto muito quando a gente entra nesse tema, porque é nesses momentos que a gente percebe o respeito que a espiritualidade tem por cada um de nós. E então, Natal,
Dia dos Pais, Dia das Mães, esses eventos que a gente tem a oportunidade de se reunir e de fazer uma prece, para a espiritualidade é muito importante. Era isso. Ok, obrigado. E realmente Kardec vai fazer essa pergunta mais na frente, né, da importância dessa data, né, se realmente isso tem algum valor, né? E a gente vai ver a resposta dos espíritos daqui a pouco, né? Quem lê o livro já vai saber, né? Sobre que forma comparece e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis, né? Isso aí acho que vocês já sabem, né? Então, quem poderia me responder? Maria? Cadê a Maria? Tá aí? Maria, fica quietinha aí. Oi, Ronaldo. Fico De quietinha. que forma os espíritos comparecem, né? E como seriam vistos, né, pelos videntes, né, que tivessem ali naquele momento? Se pudessem se tornar visíveis, É. eu acho que de uma forma como a gente se lembra deles, né? Exatamente. Porque eu acho que é aquela forma mais carinhosa e mais bonita que a gente consegue se lembrar deles, eu acho que seria dessa forma que eles nos apresentariam. Exatamente. Quando a gente desencarna, né, a nossa forma, o nosso perispírito vai ter a forma do nosso corpo. Então, a gente vai ver eles como, né, como a gente conhecia eles em vida, né? Aquela imagem que a gente tinha dele. Muitas vezes até mais corado, mais simpático, mais bonito o espírito, né, do que quando eu estava exemplo, uma pessoa que morreu no hospital de câncer, sabe? Que fica, né, a pessoa emagrece, parece que suga a energia dele, né? Mas a gente vai ver com aspecto saudável, né, com aspecto jovial, né? Isso é muito legal. Então, isso é bom a gente saber. Os espíritos esquecidos, ele está falando daqueles cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles. Deve ser horrível, né? Horrível assim, né? Você, né, não tem ninguém para lembrar de você, nem no dia do finado, né? Nem os parentes, né? Então, aqueles espíritos esquecidos. Mas será que eles sentem alguma coisa por isso? Ou, se não lembram também, tanto faz, para que eu vou lá perder meu tempo, né? Será? Né? Seria assim, né? Eu acho que não é. Eles não é que eles não sentem. Eles sentem desgosto. Eu acho que, na verdade, nós aprendemos que aqui é uma passagem. O nosso mundo não é aqui, o nosso mundo é o espiritual. Então, eles não são o fato deles não serem lembrados não causa desgosto a eles. Claro, né? Acho que o Ronaldo pode falar. Também tem que imaginar que muitos dessas tumbas abandonadas aí há muitos anos, nós, né? Às vezes o espírito já até reencarnou. Reencarnou, né? Antigão, né? Tá aqui, gente. Já está aqui, né? Estão orando lá, já está aqui, né? Os espíritos falam... Ronaldo, só para dar um exemplo. O Taj Mahal é um túmulo, né? Então, já imaginou a pessoa o Taj Mahal, as pirâmides do Egito, as pirâmides do México, do Peru. O Taj Mahal o cara construiu, né, cara, um mausoléu, assim, levou não sei quantos anos, né, para poder construir aquilo em prol da sua esposa querida, né? Para poder dedicar a ela, né? As pirâmides é um pouco diferente, mas o Taj Mahal, ele pegou o dinheiro dele, vou construir só para uma pessoa, aquilo lá, aquele monumento, né? O dinheiro dele não, pegou o dinheiro do povo, do país. Do povo, né? Do povo. Falam que era dele porque ele era o rei, né? Opção. Sejahan, é o nome dele, né? Então, ele foi lá, né? Mas... político brasileiro? Não. A gente vai ver umas coisas interessantes aqui. Pode falar. Pode ter sido. Agora, só um detalhe. Acho que foi a Verônica que falou, alguém falou, essas pessoas já devem ter reencarnado, né? Eu fico imaginando aqueles egiptólogos, né? E muitos deles podem ter sido reencarnação daqueles corpos que estavam aqui, né?
Pode ser, né? Pode ser, né? Eles estão ali. É verdade, eu concordo com essa tese. Até porque se somos descendentes de nós mesmos, é bem possível que eles até reencarnaram para poder trazer toda aquela codificação que eles fizeram também. Uhum. Com certeza, pode ser sim, né? Que eles estejam ali, né, estudando os próprios cadáveres dele de anos e anos atrás. Nunca se sabe, né? Somente pelo coração, eu falo, que ele importa a terra, né? Já que ele morreu, então esqueci, que ele importa a terra. Somente pelo coração se prende a ela, né? O que a gente viu, né? Com o pensamento, né? O coração, a afetividade. Se não mais o amam, nada mais há que faça os espíritos voltar à terra, né? Não tem ninguém mais aqui, né? Ele tem todo o universo pela frente, né? Uma resposta que os espíritos dão, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Isso aqui você já tem a resposta na ponta da língua, né, pessoal? Isso aqui não precisa nem eu abrir a resposta dos espíritos, né? Não é verdade? Aninha, cadê a Ana? Aninha, me responda aí, Aninha. Só para confirmar. Não proporciona mais satisfação. É muito mais grato uma prece do que uma visita a um túmulo. Perfeito. Eles não fazem mais parte daqui. Claro. O quê? A prece é pensamento que a gente está emitindo em prol daquele que está do outro lado, né? A sua presença ali, se você não pensa nele, você está pensando lá no jogo de futebol da semana que vem, o espírito nem vai estar ali para te ver, né? Está ali só por tabela, vamos falar assim, né? Vai embora e já esqueceu. Ou seja... Ronaldo. Oi. Ô, Ronaldo. Oi. Uma questão assim até meio particular minha, assim. Quando a gente pensa nos nossos parentes que já se foram, nós aqui já entendemos que a gente estabelece uma ligação com eles. Uhum. E muitas vezes a gente consegue trazê-los para perto, né? Para perto da gente. Quando eu também, como você, eu tenho assim uma certa, eu evito um pouco de ir no cemitério, justamente porque eu penso assim: aonde eu gostaria de encontrar esses parentes meus? Ali, junto aos despojos deles, ou na minha própria casa, num outro lugar? Eu sei que, dependendo da situação em que eles encontrem, eles já não vão mais sentir, mas eu não sei qual é a situação que eles se encontram espiritualmente. Então, eu prefiro não dar esse incômodo para eles de ter que me encontrar naquele ponto específico em que os corpos estão apodrecendo. Talvez, eu não sei, entendeu? Eu posso estar enganado, mas eu prefiro lembrar deles, por exemplo, aqui, agora, na minha sala, no próprio lugar mais espírita, agradável. Né? Quando a gente está orando lá, a gente faz nossas palestras, né? Ou quando você está eu passeando vou com a chamar a família, pessoa né? ali? Eu penso assim, eu gostaria de estar sendo chamado sempre ali, meu corpo ali, né? Eu estou querendo esquecer mais daquela roupa ali que já foi, está sendo comida pelos vermes, tal, não sei o quê. Não é verdade? Com certeza. Você vê aí a foto, né? Aí tem um pai de uma criança, né? Olha o que ele fez no túmulo da criança, né? Para ele, isso aí é o que de melhor ele pode fazer, né? Na cabeça dele, né? Colocou todos os brinquedos do filho ali em volta do túmulo da criança, né? Sabendo que a criança não vai mais brincar com aquilo, né? Obviamente, se ele faz a prece, né? Deve ser um pai muito amoroso, né? Para poder fazer isso, né? Eu sei que no coração dele deve estar cheio de amor, cheio de saudade, então... e isso faz com que a pessoa, né, talvez entenda que isso seria necessário, né? Mas para nós a gente já tem essa visão de que a prece, você está no próprio seu lar, ou você está num local bem com sua família, pensar nessa pessoa, ela vai estar ali do lado junto com vocês, né? Vai estar ali, um local bonito, um local mais agradável. Não, né? Isso, você está passeando, vai na praia, você vai num local que tem árvore, você vai num local isso. Eu prefiro lembrar deles nesses locais. Ótimo. É isso Uma mesmo. dúvida.
Mas esses espíritos que têm autorização também para vir, eles precisam já ter um grau de desprendimento, né? Assim, de coisa. Não é todo espírito que pode vir, né? Não, espíritos ele tem que ter um certo grau de desprendimento, ele já tem que estar sendo recebido, já entende a sua situação no mundo espiritual, que muitos ainda não entendem. Exemplo, você vai visitar um parente, vai no cemitério, desculpe, né, um parente que, exemplo, morreu tem, sei lá, um mês. Esse espírito era muito apegado às coisas materiais, ao corpo, tudo. Então, ele vai estar ali ainda junto do corpo dele, talvez nem tenha saído dali. Então, você vai estar ali, ele está lá olhando para você, orando um pouco para ele que morreu, sem ele entender o que está acontecendo, ele querendo falar com você, o susto que ele vai levar, e você querendo falar com você não consegue. E para que essa homenagem toda e tal, e se ele está ali vivo, às vezes queria ter uma perturbação a mais para o espírito, né? Se a gente for pensar assim. Então, tem esse... Ronaldo, Oi. Não, essa imagem que você passa aí, realmente é uma imagem complicada, mas a gente tem que dar um desconto para essas pessoas, porque muitas culturas, muitas religiões falam que a morte é o fim. Então, a pessoa está ali, o fim da pessoa. Aquele espírito também desencarna achando que é o sono eterno. Então, realmente é uma situação complicada. Porém, já tem até um vídeo, eu não lembro agora o nome do vídeo, de uma criança que ela prevê que vai desencarnar e já avisa para a mãe: mãe, eu vou morrer, não chore, porque só o corpo físico que vai embora, e eu vou ficar feliz se você pegar todos os meus presentes e der para uma outra criança precisa, porque eu não vou brincar mais com ele. Então, faça uma outra criança feliz, né? Então, acho que a espiritualidade já está encaminhando a gente para esse novo entendimento. É uma falta, talvez, de amadurecimento espiritual. Algumas pessoas ainda têm. Hoje, aqui no Brasil, ainda tem uma cultura de você doar as coisas, né? Roupa, tudo que da pessoa que desencarnou, você doa, né? Tem pessoas que não conseguem doar, deixa guardado ali e fica lembrando, passando a mão, né? Então, até que o tempo vá cicatrizando essas feridas, né? Como você disse, e aí ela vai se desapegando, vai entendendo, vai se libertando disso, né? Às vezes leva tempo, né? Não é fácil para todo mundo. Cada uma pessoa é um mundo, né? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato, né? Então, você está pensando... Eu já vos disse que a prece que santifica o ato de lembrar. Então, a gente tem que ter isso sempre na mente, a prece. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada, né, pelo coração. Está aí, Silvano, né, a resposta dos espíritos. Né, que você pergunta, né? Pouco importa o lugar, o importante é a lembrança. O coração, uma boa lembrança. E seguindo aqui na questão 324, Kardec pergunta: os espíritos das pessoas homenageadas como estátuas e monumentos assiste às inaugurações e as vê com prazer? Kardec pergunta, né? Aqui eu coloquei algumas aqui, né? O Getúlio Vargas, a Princesa Isabel, Duque de Caxias, Borba Gato, que tocaram até fogo esses dias aí, né? Ele pergunta, né? Será que eles assistem às inaugurações e veem com prazer? Isso vai depender de quê, pessoal? Do seu desprendimento, da sua evolução espiritual, porque muitos dos homenageados, na verdade, foram pessoas terríveis. A gente homenageia aquilo que a gente sabe do personagem, mas vai saber realmente quem era espiritualmente essas pessoas. Pois é. Desses aí falam muito bem da Princesa Isabel. Foi uma pessoa maravilhosa. Agora, sim, o Duque de Caxias... Então, Duque de Caxias e Borba Gato é coisa complicada. Getúlio Vargas, não sei, é um caso a analisar. Tem uma história, me permita, Ronaldo. Quem? O Getúlio Vargas se matou. Há controvérsia, né? Se matou mesmo ou se foi matado, né? Mas isso é uma coisa que não vamos discutir aqui, porque entra por um caminho perigoso, né? O Raul Teixeira, ele conta uma história que ele veio para São Paulo fazer uma palestra, e o pessoal foram receber ele no aeroporto, era mais ou menos na hora do almoço,
e já levaram ele para um restaurante fino, chique, aqueles da alta sociedade, e ele passando por uma avenida principal em São Paulo, eles que viam uma senhora revirando lixo, catando alguma coisa, né, para comer. E ele chega no restaurante, e aquele luxo todo, tudo à vontade, e ele começa a pensar naquela senhora. Eu aqui com tudo, né, e aquela senhora revirando um lixo para comer. Aí vem o mentor dele, o Camilo, e fala, não se preocupe com aquela senhora. Quem quiser ajudá-la, ela se recusa. Nessa avenida, o Raul Teixeira não falou, eu gostaria de saber que avenida que era, mas ele não falou. É o nome do personagem dela, foi um político importante brasileiro no passado, mas como abusou da sua condição de poder, tá? Voltou nessa condição. Essa rua é homenagem a ela. Agora você imagina que espírito que era, né? Você vê como é as coisas. Eu já tinha ouvido essa história do Raul, não lembrava assim com mais detalhes, não. Mas para você ver, né? Então, a gente sabe, né, o que liga os espíritos. A pessoa, eles comparecem às inaugurações, podem assistir? Pode, né? Se for um espírito até evoluído, pode, mas vem com prazer. Mas tem os espíritos, ele não está preocupado, principalmente os espíritos evoluídos, né? Ele não está preocupado. Talvez me permita mais um detalhe. O Silvano falou do Borba Gato, só um momento, do Borba Gato. Imagina ele assistindo esse ato vândalo que foi feito na estátua dele. Mas, por outro lado, os bandeirantes, que são tidos como heróis para a gente, mas eles foram extremamente violentos. Mas o Brasil só tem esse tamanho por causa dos bandeirantes. E aí, como é que se pesa isso, né? Isso é história, né? Então, são coisas que tem que se desenrolar, né? A gente fica um pouco à parte disso. O escândalo é necessário, né, Macádio? Também era uma época, né, de desbravamento, né? De descobrimento, de desbravamento, né? Mas nada justifica a crueldade, a maldade, a perversidade com os nossos irmãos, né? Isso aí não tem como você dizer, não, isso aí vai ter que responder pelos atos, sempre vai ter que responder. Mas só um detalhe, até vou te hoje atrapalhar. Eles são assim, né? Só mudou o jeito de ferir. Só um adendo aí, Ronaldo. Eu vi ele é descendente de índio, que é um historiador brasileiro, e ele falando que eram os bandeirantes por um lado e os jesuítas por outro, né? Ele falou que ambos os lados eram extremamente violentos, e muitos índios preferiam morrer, literalmente, pelos bandeirantes, do que ser escravos pelos jesuítas. É complicado, né? É uma situação bem complicada, né? Mas eu acredito que tudo isso aí fazia parte da história, né? Também da evolução do próprio ser humano, né? São os exemplos que a gente tem para depois analisar a história e não cometer os mesmos erros, né? Isso serve de exemplo para a gente também. Mas, vamos lá. Seguindo o nosso estudo aqui, os espíritos respondem aqui, muitos assistem. Quando podem, né? Não é quando querem, né? Quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que às lembranças. Então, os mais evoluídos, né? Eles são mais sensíveis àquela lembrança boa, que você ajudou tantas pessoas pobres, fez a caridade, exemplo, Irmã Dulce, Chico Xavier, Madre Teresa, do que aquelas honras, aquelas honrarias, aquelas estátuas, nome de rua. Eles não estão preocupados com isso. Né? A preocupação deles é outra, né? O ser humano, né? A verdade é essa. Na questão 325, apesar de ser grande, né? Mas as respostas não são tão grandes assim. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes em um lugar do que no outro, né? Tem pessoas que têm isso, né? Não, eu quero ser enterrada no cemitério tal, eu quero ser queimada, eu quero ser enterrada com a roupa tal, no lugar tal. Tem pessoas que acham que, dependendo do lugar que vai enterrada, parece que vai estar melhor. Não, aquele cemitério é para indigente, para aquelas pessoas, não, eu quero um cemitério melhorzinho, mais chique e tal. Não sei se tem isso, eu estou só especulando, tá, pessoal? Voltam a eles como mais satisfação após a morte? Eu acho que não. Pois é, né?
Que o que está ali é só o corpo, né? Independente do local, é o corpo, né? Então, está embaixo da terra ainda. Então, e essa é a mesma coisa daqueles túmulos suntuosos, assim, que parecem verdadeiras mansões. É um túmulo, tipo o cemitério da Consolação, você já viu? Verdade, já. A gente chama dos mausoléus, né? Os mausoléus, dá até para morar dentro dos mausoléus, né? Espetáculo, né? Dá até para morar dentro deles, né? Verdade. E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito, né? O espírito responde, né? E, ó, eu trouxe para vocês aqui, ó. Esse aqui. Falando em mausoléu, né? É um cemitério lá em War Valley, na Austrália, né? Ó. E é um cemitério caríssimo, porque aí só são enterrados artistas, né? Pessoas que têm muito dinheiro, né? Por causa da vista, né? Eu queria ser enterrado antes de morrer. Quer dizer, eu queria ir um pouquinho antes de morrer para o cemitério. Bonito aí. Para aproveitar, né? Por causa da vista, então... Um pouquinho, né, Verônica? Aproveitar a vista. Artistas, atores, pessoas empresárias têm muito dinheiro, pedem para ser enterrado aí porque cada vista, né? Até parece que eles vão morrer e vão ficar ali olhando a praia, né? Vão ficar sentados em cima do túmulo falando, olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa. Tem outro cemitério nos Estados Unidos, né? Memorial de Netuno, que você pode comprar o seu mausoléu. Eles vão queimar, né? Vão queimar o seu corpo e vão misturar com cimento e fazer uns objetos aí para você colocar aí nesse mausoléu, que é no fundo do mar, 15 a 13 quilômetros abaixo do mar. Aí você pode ir lá visitar seu parente, você bota uma roupa de mergulho e tal, aí vai ver os peixinhos. Legal aí. Não, porque se eu quiser mergulhar, eu vou em outro lugar, eu não vou ficar olhando lá no cemitério. Mas tem peixinho lá também, tem as coxinhas que foi enterrado da pessoa. Agradeço. Eu fui para a Austrália. Então, e tem esse aqui também, que é lá na Austrália, né? Esse aqui... Áustria. Na Áustria, desculpe, né? É um cemitério lá que eles chamam de Central de Viena, né? Aqui são enterrados muitas pessoas artistas. Aí tem em torno de 120 mil, né? Como é que se diz? Túmulos, né? Dentro desse cemitério aí. Muitos artistas, pessoas da sociedade... Tudo isso aí é o cemitério, Ronaldo? Toda essa área que você está na figura é o cemitério? É o cemitério, né? Só para você ver, tem até uma igrejinha lá no fundo, tá vendo? Lá tem aquelas caixinhas que estão colocadas. Pois é. Louco, esse aqui do fundo do mar está em torno de 11, 12 mil reais para ser enterrado lá. Bagatela. Para levar para lá, né? Vamos lá. Avião ainda. Vou querer 2 lugares. Fora o cimento, né? Fato, né? Você não respondeu a pergunta. Ó, eu já respondi lá atrás, está gravado. Tá certo. Então, a afeição do espírito por certos lugares, o espírito fala, isso é inferioridade moral, né? Que vai estar ali é o corpo que já está apodrecendo, o seu espírito vai estar em outras instâncias, não está mais ali, né? O que representa um pedaço da terra mais do que outro para o espírito elevado. Principalmente para o espírito elevado, né? O espírito elevado não está preocupado se vai ser enterrado, cremado, se você vai estar no fundo do mar, se você vai estar olhando numa vista de volta para o mar, na floresta, onde quer que seja. Não está preocupado com isso. Ele quer trabalhar, quer ajudar, quer servir, quer amar, né? Não se sabe ele que a sua alma se reunirá aos que amam, mesmo que os seus ossos estejam separados? É uma pergunta que eles falam, né? Muitos não têm essa noção, muitos ainda acreditam, né? Como foi falado, né? Que morreu, acabou, não tem mais lugar nenhum, é aquilo ali. E quando chega do outro lado, né, às vezes é frustrante e decepcionante. Né? Muitos vêm em reuniões espíritas com essa situação, e quando eles descobrem que existe vida após a morte, é uma frustração, né? Porque eles achavam que acabava tudo, poderia ter mudado a sua vida, tomado outras decisões para tentar melhorar o estado espiritual dele, né? E não fizeram. Mas é aprendizado, né? É assim mesmo. O espírito não dá salto na sua evolução. É feito a passos curtos, lentamente, né? Vai engatinhando, né? Depois vai levantando e aí segue. Nessa mesma questão, Kardec pergunta: a reunião dos desposos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como uma futilidade? Será, pessoal? Que lá eu me lembro que a minha família tinha isso, né? Meu pai foi enterrado num lugar, depois minha avó foi enterrada no outro, depois tiraram para colocar junto com o meu pai, com o avô, com o bisavô, deixar tudo num local só,
né? Será que isso tem alguma importância ou é uma futilidade, né? O Kardec pergunta, né? A gente entende, né, que é um costume, né, uma tradição que a gente tem no nosso mundo aqui, né? Isso é uma coisa que os próprios espíritos, né? Isso foi até a Tânia que falou aí, né? Isso tem importância, sim, é uma data que tem importância, e esse costume realmente são importantes para marcar o afeto, o carinho, o amor que a gente tem pelos parentes, colocar todos no mesmo lugar, apesar que a gente sabe que é só ossuários, né? Que aquilo ali não tá, a pessoa não está mais ali, né? Mas é uma tradição que vem lá de trás e muitas vezes hoje ainda né, se perpetua até hoje em algumas famílias, não é verdade? Ô, Ronaldo. Ô, Ronaldo. Estou te ouvindo. Então, e desde que seja possível, né? Porque sim, hoje, claro, você pode ver, antigamente as famílias cresciam nos mesmos lugares e morriam nos mesmos lugares, com pouca diferença, assim, pouca distância. Hoje a família que se forma lá em Manaus, ela se espalha pelo país todo. Um filho vai trabalhar no Ceará, outro vai para o Rio Grande do Sul, constituem famílias também nesses locais, assim, né? Às vezes, elas andam praticamente o mundo todo, né? E já não é mais possível reunir os despojos no mesmo local, mesmo na cidade aqui, por exemplo, Jundiaí. A minha família começou a enterrar os seus desencarnados no cemitério mais velho da cidade. Mas com o crescimento da família, ficou impossível, por causa, 1 ou 2 jazigos, acordar a quantidade de pessoas já dentro do espaço de tempo que ocorriam os desencarnes. Passamos para o IE e hoje em dia já estamos lá em outro cemitério, lá Memorial Santos. Tem parentes em todos os cemitérios aqui, quase de Jundiaí. Claro. Na mesma cidade. Então não é possível mais isso. Isso vai pela nos dias de hoje. Os parentes vão ficando, se afastam. Outra coisa também, os valores também que são cobrados, né? Ficam muito caros para se pagar hoje, né? Eu conheço pessoas que já compraram jazigo. Eu comprei aqui 8, 9, 10 para minha família, cada um vai ser enterrado aqui. Já deixaram tudo prontinho. Tem pessoas que já fizeram isso. Mas hoje em dia a gente sabe que é inviável, né? Até financeiramente, né? Fazer um tipo de coisa dessa. Né? As famílias cresceram muito e existe uma norma assim de tempo, né? Que você não pode abrir um jazigo com pouco tempo, né? Sim, claro. Né? Mas aí os espíritos respondem, não é futilidade, né? É um costume, faltou acento ali, um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados, né? Os entes queridos, né? Claro. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens, suas recordações, e se concentram melhor. Então, ele se reúne com a família, naquele momento, lembra dos parentes. Então, é uma coisa afetiva, é uma coisa que causa saudade, amor, respeito por aqueles que partiram. Isso é importante para os costumes dos homens. Para os espíritos que já partiram, isso aí não tem importância nenhuma, né? Não tem muita importância. Seguindo aqui, a alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tribulam aos seus desposos mortais? Né? O espírito voltou, está lá na erraticidade, no mundo espiritual. Será que ele é sensível a essas honras que tribulam eles? Isso vai depender de quê, pessoal? Aí está a Madre Teresa calculando. Isso vai depender do quê? Se o espírito é sensível ou não a essas honras. O quê? Ao estado, né? Evolutivo dele. Ao estado evolutivo dele, com certeza, né? Quanto mais desprendido das coisas morais, ele não está se preocupado se vão erguer um trono, uma lápide, um obelisco para ele. Ele não está preocupado com isso, né? Quando o espírito... Pode falar. Não, esses aí, né, tipo Madre Teresa, nem queriam que gastasse dinheiro com essas coisas, tinham que empregar para outras coisas. Os pobres, né, para matar a fome dos pobres, com certeza, mano, é isso mesmo.
Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Então, já está desprendido de todas essas coisas. Saber, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu evotório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo, aquelas pessoas que, eu construí um hospital para poder cuidar das pessoas, né, com câncer, não sei o que e tal, aí quando morre, né, chega lá e não encontra ninguém, né, as pessoas não estão nem aí, não falam nem comentam, então, o espírito ainda tá, e ele se sente, né, afetado com esse tipo de coisa, né? Então, quem já venceu, como ele falou aqui, a vaidade, as futilidades desse mundo, não estão preocupados mais com nada disso, né? Nem está nem aí, vamos dizer assim, né? Estão preocupados em querer ajudar cada vez mais as pessoas, em querer tirar cada vez mais pessoas da fome, da miséria, de alguma forma, né? Ele possa influenciar isso. Mas quanto às honrarias terrenas, isso vai dizer, né, questão a quem está aqui, né? Aliás, essas honrarias muito só se fazem pós-morte, né? É difícil você ver essas honrarias durante a vida, né? Não só quando a pessoa desencarna, não está mais aqui para ver, aí fazem esses monumentos para ela. Ô, Ronaldo, só que aqui no Brasil é uma questão legal, né? Você não pode fazer dar nome a algum prédio, alguma localidade, alguma avenida, a pessoa estando viva, né? Só depois da morte. Só depois da morte, né? Eu já vi algumas honrarias aqui em vida, mas eu não sei o que foi que eu vi, né? Eu não sei se foi nome de rua. Tem ruas, né? Nome de rua pode, né? Tem rua Rei Pelé. Tem uma história Rei Pelé. Então, tem ruas, né? Mas, então, a história do Rei Pelé é particular, é uma propriedade particular, né? Então, isso, não é do governo, não? Não, eu creio que não, porque a legislação brasileira proíbe. Logradouros públicos, né, ser nome de pessoas vivas. Mas, obrigado, Macaran, eu não sabia disso, né? Não tinha esse entendimento. Mas a verdade é que quanto mais desprendido o corpo das questões do mundo, né, dessas questões que dizem respeito à sua matéria, né, menos ele vai ligar para essas honrarias, essas questões que os seres humanos vão derrotar ele aqui durante a vida deles aqui, né? Os espíritos evoluídos, eles já dizem, oi. Essa aula eu fiz à noite, ano passado, e coloquei um videozinho que tem uma cultura aí, eu não lembro que país que é, que eles colocam o caixão no ombro e eles vão dançando, sambando mesmo, faz uma festa com o caixão. Tem até música da África. Na internet, isso aí. Eles fizeram uma brincadeira e virou meme, né? Quando começou a AIDS lá, quando começou a Covid. Inclusive, quando o pessoal já ouve aquela música, já sabe que vem coisa, né? Alguém já vai se machucar, alguma coisa assim, né? Pra você ver, ser humano não é fácil. Você deve falar de velório ainda, né? Você vai falar de velório? Velório? Então tá bom. E fazer uma observação, mas deixa... Pode falar, pode fazer a observação. Não, é que as velas? A Mona Lisa falou Não, o Mona Lisa falou do irmão Jacó, né, do Voltaire, que no velório, ele foi presidente da FEB, ele foi espírito, foi um monte de coisa. Então ele imaginava só elogios, né? E ali ele recebeu muitos dardos de indiretas, né, de críticas, de coisas, que aquilo machucava bastante no velório dele. Tinha só um pequeno grupo que estava falando, que estava pedindo a Jesus que levasse ele para um bom lugar, que amparasse ele. Tipo assim, um grupinho de 4, 5 pessoas. O resto era só... Pois é, né? Isso aí funciona como um alerta para a gente, né? Para todo mundo, né? A gente tem uma imagem da gente, né? E acha que quando a gente estiver ali no caixão, todo mundo vai estar ali se lamentando e como que é? E elogiando, né? Já vão. O cara vai estar lendo os pensamentos, né? Vai falar assim, graças a Deus, esse já foi. Nem todos ainda conseguem ler os pensamentos, mas pelo menos ele vai ouvir, né? Vai chegar perto, vai ouvir o que os outros estão falando, né? Verdade?
Mas o que eu falo, né? A gente tem que ter consciência que a gente, nesse mundo, a gente não vai agradar a todos. A gente vai agradar algumas pessoas, outras pessoas vão estar incomodadas pela nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, isso é natural, né? O próprio Cristo, ele não agradou todo mundo, e olha que ele veio falar sobre de amor, de caridade, de bondade e tal, né? Você viu, né? Então, a gente não tem que perder essa ilusão de a gente sair daqui que todas as pessoas vão estar, né, louvando pela gente. Vai ter gente que a gente não vai agradar, infelizmente, vai, né? A gente pede perdão se a gente cometeu algum erro contra elas e segue em frente, né? E é assim que funciona. Na questão 327, o espírito assiste ao seu enterro. E agora? Assiste ou não assiste? Eu acho que sim. Alguns sim, alguns não. Quase todos, né? Uhum. Alguns não tem nem condições, né? Quando acorda, sim. já lá já passou 3 meses. Os espíritos falam assim. São 300 anos. O espírito fala que muito frequentemente assiste, dependendo também da morte, do estado da evolução, muito frequentemente ele assiste, né? Principalmente que no cemitério, nos velórios, é que se ouve as verdades, né? Muitas verdades cochichadas ali que se ouvem nos pensamentos das pessoas, né? Mas algumas vezes não percebe que se passa, se ainda estiver perturbado, né? Aquela coisa, né? Morreu, ele não sabe que morreu. Então, tá ali, estão enterrando alguém, quem será, né? Ele nem sabe que é ele que está sendo enterrado, às vezes, né? Então, tá ali, né? Então, né? Mas os espíritos comentam que frequentemente eles assistem, mesmo não sabendo. Chega ali, olha no caixão e fala: nossa, mas eu não sabia que eu tinha um irmão gêmeo. Pois é. Ai, ai. Esse é de rico, né? Essa imagem. Pelo tamanho, né? Nessa questão, o Kardec continua. Fica lisonjeado com a ocorrência, com a concorrência ao seu enterro. Essa lisonjeado com a concorrência é até engraçado, né? As pessoas ficam falando, não, ele foi meu amigo, jogava bola, não, ele era uma pessoa que saía comigo para fazer caridade, não, ele ia comigo lá nas palestras, não. Então, aquela concorrência, né? Quem falava melhor do defunto ali, né? Doente, da pessoa que desencarnou, né? Será que ele fica lisonjeado com tantos elogios assim? Vai depender, né, Tem pessoal? muitos que vão lá para ter certeza mesmo que morreu, tá bem morto. Mas todo mundo gosta, fala a verdade, né? Todo mundo gosta de receber elogio, né, velho? Todo mundo gosta, né? Não por vaidade, né? Se a gente falar por vaidade é horrível, né? Não, para uma satisfação de dizer assim. Que todo mundo gosta de carinho, né, Ronaldo? Isso. Pelo menos gosta de carinho. Se você fez coisa boa, é aquela coisa da missão cumprida, né? Daquela coisa de você ter feito a coisa certa. Isso eu acho que é válido. Não daquela coisa de padecer, não. Eu sou o cara, eu sou isso. Não, isso aí já deturpa, né? Entendeu? Aí você está vendo a foto aí, o senhor no caixão, ele está bem do lado aqui direito, né? Você está vendo que tem uma ligação, né? Com ele lá, a família, né? A própria, acho que é o Bezerra de Menezes ali, fazendo as preces. Bom, mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa ocorrência, não é verdade? Seguindo aqui em frente, está quase lá no final, o espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros. Eis o problema, né? Assiste às reuniões de seus herdeiros, né? Aí é que está, né? Acho que sim. Aí ele vai vir. Tem herdeiro, as coisas já complicam. Vai ver quem é quem. Fala quase sempre, acho que isso aí é mais para poder ele ver o que é que ele fez, né? Quase sempre Deus o quer para a sua própria instrução, para que ele aprenda, né? E para castigo dos culpados, né? Castigo entre aspas, né? Para que aqueles que fizeram coisa errada, eles sintam que fizeram coisa errada. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que eles faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes ali, presentes, né? E a decepção, né, que experimenta vendo a rapacidade, né, aqueles que querem roubar os seus, aquelas pessoas que têm, como é que chama, aquela índole de roubar, vamos falar assim, né, dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos, mas às vezes deles também chegará, né? Então, ó que isso espiritual, mas às vezes deles também chegará. Então,
A gente tem que tomar cuidado, né? A gente fica querendo que a pessoa morra logo para ficar com o dinheiro dela. Os espíritos estão vendo que é que... Né? Às vezes as pessoas fazem como é que se diz? Como é que se chama o documento? Inventário? Testamento, obrigado. A pessoa faz o testamento, deixa para ciclano, fulano. Aí depois que desencarna, vai ver quem é quem ali, aí, puxa vida, né? Eu fiz isso, deixei para falar, por que eu não dei para os pobres? Por que eu não dei para fulano, não sei o que e tal. E hoje tem muito isso, né? E as pessoas ficam muito preocupadas hoje em dia em deixar as coisas para os parentes, para as famílias, mesmo sabendo que aquele parente é uma carne de pescoço, tudo, né? Em vez de doar para uma entidade que precisa e outras coisas, né? Deixa alguma coisa para ele, mas não precisa deixar, né? Mas isso aí vai de cada um, né? Esse é aprendizado, isso é de cada um, né? E como os espíritos falam, né? Cada um de nós vai ter a nossa vez. E a respeito do instinto, né? Aí ele fala, o respeito ao instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura. Então, esse respeito que lá de trás já se tinha, né, pelos mortos, a gente viu, né, que os druidas, os próprios druidas, os celtas acreditavam que existia vida após a morte. Tanto que eles iam deitar nos cemitérios, iam dormir no cemitério, né, antes de batalhas, esperando receber conselho daqueles guerreiros antigos que possam ajudá-los na batalha a vencer os inimigos. Então, eles acreditavam, né? Não só druidas, hindus, esses outros povos já tinham essa intuição da vida após a morte, né? Aqui estamos no México, ó, né? O Dia de la Morte, né? Lá eles chamam Dia de la Morte, né? Que eles celebram. Né? Aqui temos também no Japão, né? Que temos aqui na Guatemala. Então, é uma consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido, né? Claro, isso é natural, né? A gente respeitar, né? Aqueles que já desencarnaram e ter esse carinho de enterrar os seus entes queridos, né? Prestar homenagem, né, para eles, isso, né, é natural. Bom, saímos um pouco agora do Livro dos Espíritos, vamos entrar na atitude da família, né? Como é que deve ser a atitude da família em relação daqueles que partiram, né? O posicionamento mental dos familiares ante o desencarne será de fundamental importância na recuperação dos espíritos. Óbvio, né? Não, os espíritos sempre falam, né, que essa atitude mental, né, tem que estar muito ponderada, equilibrada, sabendo que é aquilo que é uma coisa que vai acontecer, acontece na vida de todo mundo, um dia todos nós vamos desencarnar. E a gente tem que entender esse momento. É doloroso? É. Não é fácil, às vezes não, porque você está convivendo com a pessoa há 60, 70 anos, 50, que seja 30. Essa separação que se dá, né, carnal, vamos falar assim, né? Isso vai sentir, né? De uma hora para outra a pessoa vai sentir, né? Desencarna, estou convivendo com a pessoa, de repente ela morre amanhã, desencarna. Puxa vida, a gente vai sentir isso, né? Como se tivesse um chão, né? Abrisse debaixo dos nossos pés e a gente ficasse sem chão, né? E ficasse meio perdido no primeiro momento, né? Até as coisas se ajustando, né? O que os espíritos falam é que não se pode, né? Ficar remoendo aquela coisa de querer trazer de volta, aquela revolta, o desespero, aquele choro, chorando uma semana, 3, um mês chorando de luto, sabe? Se trancando no quarto, não querer falar com ninguém e tal. Isso aí não só prejudica ela também, como prejudica o espírito que está do outro lado e se sente perturbado com esse tipo de atitude, né? O pensamento de revolta e desespero atinge como dados mentais de dor e angústia, dificultando a sua recuperação. Ok? O André Luiz fala o seguinte, ó. Mostra que a atitude inconformista da família, não aceitando o desencarne da pessoa, né, pode criar teias de retenção, prendendo o espírito ao seu corpo. Né? Quando a gente viu a morte de Dima, você viu que a mulher não queria que ele desencarnasse, foi obrigado, os espíritos a fazer um tratamento para que ela saísse, para poder que o espírito soltasse, não por maldade, né? Mas pela aquela coisa de querer estar com o ente ali do lado, não querer que ele vá embora antes, né? Que fique ali, que as coisas vão melhorar. Né? Mas quando chega a hora, não tem jeito. Né? Vê o tempo nosso, a gente
tem que arrumar as malas e partir, né? Essas malas a gente sabe, né? São os nossos vícios, as nossas virtudes, a nossa maneira de agir aqui nesse planeta. E a gente vai levar para o outro lado. E o Leão Diniz, ele diz assim, ó, os pensamentos de amor e de caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para os desencarnados como raios da névoa que, por vezes, o envolve. Então, aquele espírito que desencarnou ainda está meio atormentado, sem saber o que está acontecendo. Quando a gente faz as preces, a oração, ajudam a saltar os últimos laços que acorrentam a Terra. Ele vai se desprender melhor, ele vai se libertar, né, dessa prisão do corpo, né, que estavam atormentando naquele momento. E Allan Kardec aqui, para encerrar, ele fala assim, ó, Allan Kardec afirma que o melhor presente que podemos dar a um ente querido que partiu é orarmos sinceramente em seu benefício. Então, pessoal, oração, eu sempre falo, os espíritos falam, né? É raio de luz, né? Na vida desse espírito que acabou de desencarnar, né? É uma bússola, é uma orientação, é um bálsamo que chega para ele, um remédio para que ele possa seguir o seu caminho, que ele possa seguir o seu destino, e esperar para a gente o dia que a gente tiver que ir também. Então, essas orações que chegam para eles é o momento que faz, ajuda a despertar, a eles caírem em si, eles entenderem a situação que eles se encontram. Mas que aquela oração com amor, com carinho, com respeito, né? Com muita fraternidade. E continua, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhe que uma prova de simpatia, não é isso, mas principalmente ajudá-lo a libertarem das ligações terrenas. Então, olha como é a importância das preces. Ela não só vai demonstrar o nosso afeto pelos espíritos, mas também vai ajudar a que eles se libertem daqui, né? Siga em frente, meu querido, vá em paz, até um dia, né? Então, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 59. Tudo tranquilo, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Está muito quietinho aí. Oba, 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 oba. Questões para vocês responderem. Ninguém quer perguntar nada? Todo mundo entendeu tudo? Tudo. Nossa, ainda tem pergunta para você fazer? Você fez toda? Claro. Ainda tem mais? Eu tenho que fixar as ideias, cara. Tem que fixar. Se não for assim, prova. Né? É o Ricardo, você. Então, vai lá. Pode ser só o Ricardo que responde. Ricardo, vamos lá. Qual a diferença capital entre morrer e desligar-se? Morrer, se desligar, a mesma coisa. Não. Morrer é orgânico. Morrer, isso. Espírito. Morre o corpo físico. Morre o corpo, sim. Morre o corpo, se desliga a alma. Desliga-se o espírito. Vamos lá. Se liga da pergunta, Ricardo. É que a morte não existe, mas tá bom. É que é físico, né? Você separou entre o físico e o espírito. Tá certo, aí sim. Os espíritos desencarnados dão muito apreço ao chamado Dia dos Finados ou Dia dos Mortos? Será que eles dão muito apreço? Você falou, eles dão sim. Não, porque é uma forma de você se lembrarem, né? De o pessoal se voltar à prece. Não dão muito apreço. Muito apreço. Muito apreço. Não, mas deu apreço, mas não muito. A gente viu que ele atende o chamado no nosso pensamento, quando a gente chama ele, a gente pensa, né? Mas em relação ao Dia dos Finados, eles não estão muito ligados para isso, né? Porque eles estão ligados que se a gente pensa nele, né? Não é verdade? Foi isso que a gente viu? Né? Mais ou menos, né? Porque lá estava escrito que eles até concordam com o dia, eles né? Sim, concordam, tudo, mas não faz muita diferença. É um dia como se fosse outro, né? Vamos lá. Um dia comum. É necessário. Um dia comum. É isso. É necessário ir ao cemitério a fim de demonstrar nossa consideração e estima pelos desencarnados? É necessário que a gente vá lá no cemitério? Não é necessário. Não. O que é necessário, então? É independente do lugar. A prece. A prece para eles. Isso, a prece. Isso é que santifica. Muito bem, aprendeu, gostei, hein? Prestou atenção na aula, hein? Muito bom, vocês estão bem.
Muito bem, né? A prece santifica o ato da rememoração, né? Os espíritos encarnados, o que alegria mais são as preces, que dão mais alegria, o que alegra, né? São as preces, né? Quando são erguidas a Deus de forma fervorosa em favor dos que partiram. Seguindo, faltam mais duas. Os espíritos que foram esquecidos, né? Cujos túmulos ninguém visita, sente-se desprezado por isso? Lembra dessa pergunta? Nem aí, tô nem aí. Não. Nem aí. Assim, falando de uma forma bonita, eles não se preocupam com o que acontece aqui. Obrigado, Verônica. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eles não estão nem aí, eles não estão mesmo. Resumindo, eles não se preocupam. Exatamente. Coração, né, pessoal? É aquele sentimento de amor, carinho. Se ninguém está preocupado com ele, ele vai vir para cá para quê? Perder seu tempo? Não. Todo à sua disposição, né? E, por último, sobre que forma comparece e como serão vistos se pudessem tornar-se visíveis, né? A Maria respondeu. A Maria que respondeu. Mas tem controvérsias, viu? Tem controvérsias. É da mesma forma, como você falou. Mas por que tem controvérsia, Ricardo? Porque existem casos que ele pode, assim que ele morrer, se plasmar como uma penúltima encarnação. Não, Ricardo. Ele vai aparecer para as pessoas porque ele é conhecido. Atenção à pergunta. A pergunta diz como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis. Se ele quer ser reconhecido, ele precisa ser da forma como estava, né? Porque como é que vai aparecer uma pessoa que eu não conheço? Vou tomar um susto. Falando, senhor, vai embora. Nervosa, calma. Mas aí ele aparece. Não é da última encarnação. Mais jovem. Ô, Ricardo. Foi reprovado, hein, Ricardo? Ricardo foi reprovado, não. Não. Ele só sai do verdadeiro ou falso. É verdade. Quanto mais verdadeiro ou falso. Mas, assim, uma coisa é verdade. Se você, por exemplo, se uma pessoa desencarna, ele não é que ele não dá para afirmar que ele vai aparecer da mesma forma da última encarnação. Porque ele pode aparecer para uma pessoa que, né? Ricardo. Que é diferente daquela última encarnação. Não, Ricardo. Os espíritos, para plasmar outra forma, ele tem que ter esse conhecimento de causa. Nem todos que desencarnam, eles têm esse conhecimento. Eles não sabem, por isso que eu falei, não sabe. Tem que ter evolução moral, Ricardo. Outra vida não. Mas o que eu queria dizer para vocês é que tem casos que são essas pessoas que estão falando, que têm uma evolução moral maior e pode aparecer para outra família como uma pessoa que é daquela da forma que eles viam. Que não é da última, pode ser da penúltima, mas tá claro, depende. Tá bom. Se eu não me engano, eu vi em um livro, eu não sei qual, mas que a gente lê tanto, acaba esquecendo, que a pessoa preferiu, assim que eu desencarne, assumir, não como criança, ele tinha morrido como criança, assim a forma de um adulto, que foi da sua penúltima encarnação. Eu acho que assim como no momento que ele desencarna, assumir uma forma, ele tem que estar evoluído para Dedéu, para poder fazer isso, né? Porque ele passa por um momento de perturbação, ele vai ser amparado, ele vai ser recolhido, vai entender o que está acontecendo com ele, para depois ele entender. Os próprios espíritos falam, né, que nem todos os espíritos eles conseguem mudar a sua forma, eles têm que estar entendimento, não é qualquer um, não. Então, e demora um tempo para eles relembrarem as vidas passadas, né? Não, Ronaldo, mas veja a pergunta. Eu vou dar meio certo aí para o Ricardo. Se puderem, se pudessem... Se pudessem aparecer. Então, no caso, se pudesse, ele vai aparecer, porque pode. Então, eles podem, para a pessoa reconhecer, ele vai se apresentar da forma que a pessoa conhece. Mas ele também pode se apresentar numa forma da encarnação anterior. Óbvio que depende da evolução dele e para quem ele vai se apresentar. Vai se apresentar que alguém o conheceu dessa forma na encarnação anterior. Não, mas Macário, ele perguntou, ele falou no momento que o espírito desencarna, ele pode mudar a forma, Macário. Também pode, se ele tem uma evolução. Se ele for muito evoluído. Exatamente, ele precisa de uma evolução moral bem avançada
Muito por isso que eu estou dando meio certo para o Ricardo. Tá bom, meio certo. Olha só, vamos fazer o seguinte. Ronaldo, você melhora a formulação da pergunta. Não, a pergunta e dá meio certo para o Ricardo. Pronto. A pergunta está certa, a resposta é essa, né? É conhecido como vida. Ricardo vai ter meia. Ricardo, você vai ter meia gaivota por boa vontade minha, viu? Ai, Ricardo, quando a Maria respondeu. Eu fiquei preocupado com o Silvano. Verdadeiro ou falso? Ricardo. Agora vai para o Ricardo. O posicionamento mental dos familiares ao desencarne será de fundamental importância na recuperação do espírito. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Os pensamentos de revolta e desespero atingem como dados verdadeiro. De dor e de deixa ele terminar de ler, criatura. Mas não dificulta a sua recuperação. Falso. Tá vendo? Eu falei, espere ele terminar de ler. Você pega ele frase, aí você tá com pressa. Tem um negócio que chama isso, né? É um faniquito, ele não consegue esperar terminar o Ronaldo falar, gente. Hiperatividade. Hiperativo. Tá no 220, tá bom. Tá no 220. Porque faz meditação, hein? Vamos lá. Bastante. Vamos lá para terminar. As preces pelos espíritos que acabaram de deixar a Terra têm, por fim, apenas a se libertarem das ligações terrenas, findando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. As preces dos espíritos que acabaram... Acabou de deixar a Terra. Tem, por fim, apenas... Não, é falso. Apenas não. Você é pegadinha. Homem. Ricardo. Não é só libertar. A gente viu que tem uma luz, né, do espírito, né, que cria para esses espíritos o momento que ele consegue ter, né, um despertar, né? A gente viu isso aí, é falso. Para encerrar, Allan Kardec afirma falso. O melhor presente que podemos dar a um ente querido que partiu é orarmos sinceramente em seu benefício. Pode responder. Verdadeiro. Agora é verdadeiro. Chega! Eu acredito que vocês conseguiram compreender essa questão dos mortos, fixaram bem as... Ô, Ricardo. Consegui bater... Comprar florais. Eu acho que ele precisa não só de florais, ele precisa de florais, precisa de essência. Gente, é uma plantação inteira. Obrigado hoje. Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana é uma caramba. Sou eu, vou falar de Anjo da Guarda. Anjo da Guarda. Anjo da Guarda é um tema legal, hein? Uma boa semana. Acho melhor a gente começar mais cedo esse tema, viu, Macário? Acho melhor a gente começar às 2h, porque, olha, vai ter um bando de perguntas aí. Não, mas eu acho que o Ricardo já gastou toda a energia dele hoje. Nada. Não gasta não. Daí uma semana ele recarrega isso aí. Ele recarrega rápido. É rápido. E cada um de nós. Vamos dar floral. Da guarda, isso aqui vai estar cheio. Ricardo deve ter um monte da guarda, cara. É um monte. Um só não dá conta. Diga. Ricardo, mas as pessoas só brincam com quem a gente gosta muito. Então você mas é verdade. Gosta muito. Então, é verdade, eu sei. Fica tranquilo. Eu brinco com todos vocês. Por isso que você tem pesadelo mais do que sonho bom, porque você vai fuçando muito rápido. Tem que parar nas partes boas do seu sono. O pesadelo dele é quando ele sonha com o obsessor dele, que é o Silvano, né? Silvano. O pesadelo dele é não sonhar com o Silvano. Gente, tá legal, tá bacana. Um abraço. Boa semana. Tchau. Tem um feriado no meio. Tchau. Até amanhã, Fatima. Tchau. Até amanhã.